Diga glória a Deus. Nós estamos hoje falando a respeito do nono milagre de Jesus, né? O nono milagre tem por tema a cura da mão do homem, da mão ressequida, da mão atrofiada ou da mão mirrada. Diga glória a Deus. Estamos com a série Milagres de Jesus. Lucas capítulo 6, verso 5 a seguir. Lucas capítulo 6, do verso 5 a seguir, diz assim. Evangelho de Lucas capítulo 6, verso 5. E Jesus dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Diga: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Muito bem. Aí diz assim: aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Em algumas traduções fala a mão atrofiada, outras traduções fala a mão ressequida. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de acusar Jesus. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé aqui no meio. Fica em pé aqui no centro. E levantando-se o homem, ele ficou em pé no centro, aonde Jesus mandou. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez. E a mão do homem foi restituída, sã como a outra. Verso 11. E ficaram aqueles homens cheios de furor, de raiva, em uns com os outros, conferenciavam, concordavam sobre o que poderiam fazer para matar Jesus. Diga misericórdia. Glória a Deus. Irmãos, o milagre do homem da mão mirrada, o milagre do homem da mão ressequida, ele é narrado por 3 evangelistas, né? Mateus narrou no capítulo 12, do verso 9 ao 13. O evangelista Marcos também narrou em Marcos capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. E o evangelista Lucas, doutor Lucas, que nós acabamos de ler, também narrou no capítulo 6, do verso 6 ao 10. E eu quero novamente ler com vocês, mas agora eu vou introduzir algumas partes dos outros evangelistas, para vocês pegarem melhor o fio da meada. Lucas 6, do 6 ao 10, diz assim: no outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Mas lembre que em Mateus capítulo 12, verso 8, Jesus já chega no cenário dizendo: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Verso 7 de Lucas capítulo 6. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo. Estavam o quê? Diga: procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso os observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas eu gosto da versão que está em Mateus capítulo 12, verso 10, 11 e 12, que diz assim: procurando um motivo para acusar Jesus, aqueles homens lhes perguntaram: é permitido curar no sábado? E Jesus lhes respondeu: qual de vocês, guarde isso,
Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no dia de sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Diga glória a Deus. Aí a gente volta agora para Lucas capítulo 6, verso de número 8. Mas Jesus sabia que eles estavam pensando, no que eles estavam pensando, e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha aqui para o meio. E aquele homem se levantou e foi. Jesus lhes disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar a vida? Então Jesus olhou para todos os que estavam à sua volta e disse para o homem: estenda a mão. E ele estendeu, e a mão dele foi restaurada. Diga glória a Deus. Mas na versão de Marcos capítulo 3, verso 4 e verso 5, eu gosto muito, olha o que diz. Depois da pergunta de Jesus, eles permaneceram em silêncio. Jesus, irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, guarde isso, por causa dos seus corações endurecidos, disse para o homem: estenda a mão. E ele estendeu, e a mão foi restaurada. Diga glória a Deus. E o verso 11 diz que depois seus perseguidores se uniram contra Jesus, planejando uma forma de matar Jesus. Diga misericórdia. Irmãos, esse nono milagre é um milagre que nos traz muitos aprendizados. E eu quero compartilhar com vocês alguns aprendizados. Primeiro em Mateus capítulo 12, do verso 8 ao 13. Presta atenção. Ao declarar no verso de número 8, capítulo 12 de Mateus, que Jesus era o Senhor do sábado, Jesus estava se igualando ao Deus Pai, pois foi o Senhor Deus quem estabeleceu o sábado em Gênesis 2, do 1 ao 13. Diga glória a Deus. Talvez alguém esteja pensando assim: meu Deus, será que a partir de sábado vamos guardar o sábado? Será que vamos nos tornar Ibarque Brasil do Adventismo? Calma, que vai dar tudo certo. Jesus provou essa autoridade sobre o sábado ao curar um homem com a mão atrofiada em pleno sábado. Jesus entrou na sinagoga mais uma vez para ensinar, e nesta oportunidade curou aquele homem. Infelizmente, os líderes religiosos usaram aquele homem e a sua enfermidade como uma arma para lutar contra Jesus Cristo. Na sua explicação, Jesus deixa claro, presta atenção aqui, na sua explicação, Jesus deixa claro que não fazer o bem no dia de sábado ou em qualquer outro dia da semana é a mesma coisa que praticar o mal. Repita comigo, diga: não fazer o bem no sábado ou em qualquer dia da semana, diga assim, podendo fazer, é a mesma coisa para Jesus que praticar o mal. É isso que Jesus está falando. Porque existem momentos na minha vida e na sua vida que Deus coloca na minha mão e na sua mão possibilidades de ajudar alguém, possibilidades de fazer o bem para alguém. E muitas vezes nós ignoramos. E o motivo que nós ignoramos a prática do bem são muitos. Nós ignoramos a prática do bem porque muitas vezes passamos despercebidos com as dores alheias. Nos preocupamos apenas com o nosso próprio umbigo.
Passamos despercebidos muitas vezes, porque escolhemos quem vamos ter compaixão e quem não vamos ter. Quem vamos ter misericórdia e quem não vamos ter. Já sei. Alguém pode dizer para mim assim, mas Deus fala na palavra dele da seguinte forma: eu sou Deus e eu me compadeço de quem eu quero me compadecer, e eu tenho misericórdia de quem eu quero ter. Você pode pensar assim. A pergunta é: você é Deus? Você é Deus? Deus tem autoridade para falar dessa forma, mas o que ele fala para mim e para você é outra coisa. O que ele fala para mim e para você é o seguinte: amem uns aos outros como eu vos amei. O que ele fala é: não existe nenhuma virtude em amar quem te ama, em orar por quem te abraça. A grande virtude, o que vai gerar galardão no céu, é orar por quem te persegue, é ajudar quem está tentando te fazer o mal. Isso é virtude aos olhos de Deus. Já sei, dura este discurso, quem o poderá ouvir? Jesus foi bem cirúrgico ao argumentar que se um fazendeiro podia cuidar da sua ovelha no dia de sábado, não deveríamos nós então cuidar de uma pessoa que tem o DNA de Deus, feita a sua imagem e a sua semelhança? Até porque os sacerdotes preparavam os pães e os sacrifícios no sábado. Quem sabia disso? Eu não sabia. Olha que maravilha. Os guardadores do sábado trabalhavam no sábado. Deixava tudo preparado para o dia seguinte. Mesmo com a proibição geral do trabalho no dia de sábado, ainda assim, os sacerdotes trabalhavam muito na preparação dos pães e os sacrifícios, exatamente no sábado. Jesus então argumenta que se as necessidades do culto no templo permitiam que os sacerdotes usassem o sábado para tais feitos, com muito mais razão, a missão de Cristo merece a mesma liberdade. Diga glória a Deus. Quantos concordam? Amém. Jesus assim ensina que a ética ligada à compaixão é mais importante que o ritual do Antigo Testamento. Porque nesse aspecto aqui, estava se falando de um sábado fingido, uma santidade fingida, não verdadeira. E o espírito da lei é maior do que as letras e os mandamentos de Moisés ligados aos estatutos. O que impera aqui nesse momento é a lei do amor vezes as leis cerimoniais. E para Jesus, o que prevalece é a lei do amor diante dos rituais. Diga glória a Deus. Jesus assim deixa claro que o sábado foi dado para a humanidade para o seu bem, e não como uma obrigação prejudicial ao próprio homem. Perceba que a forma como Deus criou, projetou o sábado, a ideia de Deus é para o bem dos homens, é para o bem da humanidade, e não para transformar aquilo em um fardo, em um problema, a ponto de você ver alguém morrendo e você ter que deixar.
Porque você é médico, mas não pode trabalhar no sábado. O que imperou nesse momento aqui, mais uma vez, foi a lei do amor. E é por causa dessa lei do amor que nós estamos aqui. Diga glória a Deus. Irmãos, fazer a obra de Cristo é fazer o bem. Esse é o princípio que rompe todos os legalismos e os sofismas humanos. Olhe para alguém, repita essa frase aqui, diga assim: irmão, fazer a obra de Cristo, diga assim, é fazer o bem. Diga, é praticar o bem. Diga, esse é um princípio que rompe, diga, todo o legalismo e os sofismas humanos. Não existe fazer a obra de Deus com coração perverso. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, me ajuda aí? Que é bom de Bíblia aí? Eu não sou tão bom de Bíblia como vocês. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, e eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É esse mesmo? Não dá para dizer, eu estou na obra, eu estou fazendo a obra, eu estou em Cristo, e o coração cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de vingança, cheio de perversidade. Tem alguma coisa errada. Foi por esse motivo que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, existem alguns casos que é preciso nascer de novo. Como? Nascer da água e do Espírito. Irmãos, nunca vai ser fácil fazer a obra de Deus, servir a Cristo, nunca vai ser fácil, porque esta palavra diz que o céu em todo tempo ele é tomado à força. Vai doer, vai machucar, vai ferir, vai sangrar, mas o mais importante de tudo é que o seu nome está escrito no livro da vida. O mais importante de tudo é que existe um galardão, uma recompensa preparada para mim e para você naquele grande dia. É por isso que nós não devemos nos prendermos a este mundo material, porque tudo passa, tudo fica. Ah, irmãos, mas o poder de Deus, o amor de Cristo Jesus, que nos levanta, que nos sustenta, permanece por toda a eternidade. Os amigos passam, as festas, os parentes, tudo passa. Mas percebam que Jesus, ele permanece para sempre. Diga glória a Deus. Então fazer a obra de Deus é fazer o bem, é praticar o bem. A quem, bispo? A todos que estiverem em sua volta. E se for de Samaria, a Bíblia diz, né, pastor Antônio, que os judeus não se davam com os samaritanos. E se for de Samaria, faz o quê? Para a carruagem, para o seu animal, coloca o samaritano em cima da sua carruagem, vá andando, puxando o animal até uma estalagem. Quando chega lá, pega o samaritano que você não gosta, coloca no seu ombro, entra na estalagem, arruma um quarto para esse samaritano aqui, cuida das feridas dele. Se o samaritano estiver aqui agora, não tem nada aqui, mas vamos acreditar que tem. Profetiza aí, igreja, profetiza. Aí tira o pacote, entrega para o dono da estalagem e fala assim: aí é para cuidar das feridas dele, alimentar, porque eu vou ali
quando eu voltar, se a soma for maior dos gastos, pode me avisar que eu pago o restante. O nome disso é amor incondicional. Não importa se é judeu ou é samaritano. Estava caído. E quem está caído precisa de ajuda. Quem está caído precisa se levantar. E se Deus colocou alguém caído na sua frente, é você que Deus quer usar. É a sua vida que Deus quer usar para levantar aquele que está caído. Diga glória a Deus e aplaude o Senhor Jesus. Vamos refletir nesse mesmo milagre, mas agora em Marcos capítulo 3, do verso 1 ao 6. Percebam isso aqui, irmãos. Percebam isso aqui. É claro que Jesus poderia esperar mais um dia para operar aquele milagre. Porém, tem assuntos que não pode esperar para o outro dia. E além disso, será preciso combater as tradições legalistas e farisaicas daqueles homens. Olhe para alguém e diga: tem socorro que não pode esperar para outro dia. Alguém não entendeu? Fale de novo, sacuda alguém, balança alguém aí em nome de Jesus. Diga assim: tem socorro que não pode esperar para outro dia. Percebe isso? Tem gente que pode bater na minha porta e na sua porta dizendo: eu estou com fome. E tem gente que vai dizer assim: tá bom, irmão, vou orar por você. Não, irmão, tá com fome. Quem está com fome não pode esperar para o outro dia. Tem que resolver na hora. Tem que encontrar uma solução na hora. E se não tiver dinheiro, se você não tiver dinheiro, vai em alguém que tem. Vai em alguém que tem. Já fiz isso com ele um bocado de vez. Porque ele não tem muito, mas o que ele tem, ele reparte. Já teve várias vezes que alguém veio falar comigo: bicho, estou precisando comprar um prato de comida. Eu dizia: varão, tem um dinheiro aí, eu faço um pix para você depois, que agora eu estou zerado. E várias vezes ele me ajudou. Aí quando ele não tem, adivinha o que é que ele faz? Ele procura outro que tem. Recentemente isso aconteceu. Recentemente alguém procurou Daniel. Aí Daniel veio em mim. Aí como eu não tinha, eu fui nele. Mas o problema foi resolvido, foi solucionado. A pessoa que estava com fome tinha o que comer meio-dia. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Então, o problema daquele homem não podia esperar para outro dia. Ninguém sabia se ele ia encontrar com Jesus no outro dia. Desta vez, os fariseus estavam realmente esperando que Jesus curasse aquele homem no sábado. Por isso estavam com os olhos bem abertos para ver o milagre e depois usar toda a situação contra Jesus por causa da lei do sábado. Vamos refletir sobre as palavras de Jesus sobre fazer o bem. Uma vez que o mal está presente entre os homens, você consegue cantar aquela canção Esse é Meu Clamor? Uma vez que o mal está presente entre os homens, todos os dias, olha só, irmão, que terrível isso aqui, ó. Uma vez que o mal está presente entre os homens todos os dias, incluindo o sábado também, por que o bem não deveria agir também no sétimo dia? O mal não escolhe dia para nos atingir. O mal não escolhe dia para atingir a minha família, a sua família. A escassez, o deserto, o vale, quando aparece, aparece qualquer dia da semana. Então por que nós que somos discípulos do Filho do Amor, vamos escolher o dia para ajudar alguém? Ah, irmãos,
Tem igreja por aí que é feriado, não atende ninguém. Tem obreiro que é feriado, não atende ninguém. Tem igreja por aí, meu irmão, que estou de férias, não atendo ninguém. Feriado, não atendo ninguém. Você é filho de qual espírito? Gente por acaso é mercadoria? Gente é produto? Está na prateleira? Para esperar passar o domingo? Para esperar passar o feriado? Para esperar passar o carnaval? Para esperar passar suas férias? Não, irmãos. Gente é ser humano, é descendência de Deus. Seja branco ou negro, preto ou pobre, é da mesma raça que eu e você. É do mesmo DNA que nos originou. Diga glória a Deus. O argumento de Jesus deixa claro que ser capaz de fazer o bem no sábado e não fazer, escolhendo pelo mal, de não ajudar alguém, é pecado contra Deus. O que Jesus está argumentando agora é deixando claro que seja no sábado, na segunda, na terça ou na quarta, se você pode ajudar alguém, você não ajuda porque você não quer, você além de estar praticando o mal, você está pecando contra Deus, contra a santidade de Deus. E por que você está pecando contra a santidade de Deus? Porque você arrota em todos os lugares que você é filho de Deus. Opa! Se você é filho de Deus, você tem que ter a característica do seu pai, sim ou não? Sim. Os atributos do seu pai, sim ou não? Sim. Para Jesus, curar no sábado era fazer o bem. Para os fariseus, curar no sábado, aquele homem, era trabalhar. Então, na cabeça dos fariseus, o homem não deveria ser curado no sábado. Na prática, os fariseus tinham, na verdade, os corações endurecidos. Um grave erro deles. Porque corações endurecidos no original tem um significado terrível. Qual é o significado, bispo, de corações endurecidos? Quer dizer no original, coração não ensinável. Olhe para alguém e diga, coração endurecido. Diga, significa um coração, diga, não ensinável. Sabe o que é um coração não ensinável? É alguém que está toda quarta-feira na igreja, está toda sexta-feira, todo domingo de manhã, todo domingo de noite, mas permanece com o coração duro, perverso, maligno. É alguém que escuta uma palavra de paz, de perdão, de amor, mas não ama, não perdoa. Vive com o coração carregado de mágoa, de ódio. Um coração não ensinável. E por que é não ensinável? Porque se recusa a aprender. E por que se recusa a aprender? Porque não quer se reconciliar. Com quem? Com o Pai. Porque quando você se reconcilia aqui na terra, você está se conectando com Deus. Porque Deus é amor, perdão, unidade, comunhão. Diga glória a Deus. Pecado no aramaico é errar. Portanto, eles na verdade estavam mais errando do que praticando bem naquele tempo. Tem muita gente errando o alvo todo dia. Pecado significa errar o alvo. E cada vez que eu peco, eu erro o alvo. E o alvo é Cristo. Cada vez que você peca, você erra o alvo. E o alvo é Cristo. Diga, eu não posso errar o alvo.
Na verdade, os próprios mestres judaicos e rabinos da época ensinavam e pregavam que o sábado era um dia dedicado ao descanso, amor e misericórdia. Por isso, o socorro a quem estivesse em perigo era permitido, sim. Diga glória a Deus. Isso deixa claro que até hoje o sábado ainda é interpretado de forma errada em nossos dias. Eu não sei se vocês sabem, mas eu fiz parte da igreja adventista. Na verdade, eu fiz parte de quase todas as igrejas da terra. Eu era um eterno inconformado, né? E eu passei ali 1 ano e 6 meses, trabalhei com os adventistas muito. Dia de sexta-feira no PG, toda sexta-feira à noite tinha um PG. Trabalhei com um projeto grande chamado Missão Filho Pródigo. Era para resgatar os que estavam fora da presença de Deus. Mas eu saí. E por que eu saí? Porque infelizmente eu percebi dentro da igreja que existe uma interpretação errônea a respeito do sábado. Aprendo aqui essa grande verdade. A morte está sempre em ação, incluindo aos sábados, e por isso nada deve nos impedir de tentar salvar vidas. Diga glória a Deus. Aplauda Jesus. Repita isso comigo. Diga: a morte está sempre em ação. Diga: incluindo aos sábados. Diga assim: e por isso nada deve nos impedir de tentar salvar vidas. Salvar vidas sempre vai ser o propósito de Cristo. E se é o propósito de Cristo, deve ser o propósito da igreja. Não importa o dia, salvar vidas é uma prioridade. Diga glória a Deus. Vejam isso aqui, igreja. Jesus podia ver o coração endurecido daqueles homens e ao mesmo tempo ver também os pecados ocultos daqueles religiosos. E foi isso que deixou Jesus Cristo irado. É importante perceber isso aqui. Jesus nunca se irritou com os publicanos e com os pecadores. Verdade. Mas demonstrou muita contrariedade sobre os fariseus hipócritas. Pois os fariseus preferiam proteger suas velhas tradições do que ver uma pessoa enferma ser curada. Aquele homem não sabia nada sobre os conflitos entre Jesus e os fariseus. Por isso logo obedeceu a ordem de nosso Senhor e assim estendeu a mão e logo foi curado. Diga glória a Deus. Quando chegamos em Marcos capítulo 3, verso 6, veja que os fariseus, os saduceus e os líderes religiosos, os mestres da lei, escribas e herodianos se uniram. A Bíblia fala sobre isso, sobre essa união para projetar, para assassinar Jesus. Mas quem são eles? Vamos lá. Os herodianos, partido político de Herodes Antipas e da sua dinastia. Partido político nacionalista, muito influente contra Roma. Saduceus, partido político dos ricos e dos poderosos. Partido dos grandes, dos ricos e dos aristocratas. Que palavra difícil, meu Deus. E tinha os fariseus, que se diziam os separados. Partido dos pobres, da classe baixa. Partido que era contra os herodianos e os saduceus. Perceba que os fariseus, eles se consideravam os melhores, os separados, porque cuidavam dos pobres e da classe baixa. E eles eram contra os herodianos, que era o partido de Herodes, e contra os saduceus, que era o partido dos ricos. Mas para matar Jesus Cristo, eles se juntaram num conchavo político e assim começaram a montar uma narrativa contra Jesus para o incriminar e depois para matá-lo. Vejam se até hoje as coisas não são assim.
Vejam agora na época do carnaval, toda a unidade entre eles. Vocês percebem que no período do carnaval, a prefeitura municipal se une com o governo do estado, que se une com o governo federal, que se une com os empresários. Você percebe que fora a religião evangélica, os protestantes, as outras religiões, todo mundo se une em prol de um bem comum. Por quê? Porque todos estão em busca do mesmo objetivo: ganhar dinheiro. Não importa quantas mães vão ficar de luto, não importa quantos filhos vão morrer, não importa quantos casamentos vão acabar, não interessa quantas famílias serão destruídas. O que importa é esse conchavo de pessoas importantes ganharem muito dinheiro. Entende, irmãos? Então, esse tipo de conchavo de pessoas que não se gostam, mas que resolvem se unir para destruir pessoas, existe até o dia de hoje. Percebam que quando o assunto é a igreja evangélica, o mundo se levanta contra nós. Esses dias eu vi uma matéria dos filhos de Gandhi, aonde os filhos de Gandhi publicaram a matéria. Eu posso falar publicamente porque está em todas as redes do Brasil todo, informando que não podia ter foliões trans a partir desse carnaval. Todas as redes de comunicação publicaram. Ninguém disse nada. Se fosse uma igreja evangélica que falasse alguma coisa, alguém se levantava lá adiante para dizer homofóbico, igreja homofóbica, homofobia. Aparecia logo alguém para entrar no Ministério Público processando, querendo indenização, porque era uma igreja evangélica. Então perceba que lá fora eles se unem para destruir a obra de Cristo, exatamente como nessa época aqui. Para a gente finalizar, Lucas capítulo 6, que foi onde nós lemos nessa noite, foi onde nós começamos e é onde nós vamos terminar a última reflexão. 6:11 diz, percebam aqui, a palavra sábado tem origem na palavra hebraica shabá, que significa descanso ou cessar. Está relacionada ao fato de Deus ter feito sua obra em 6 dias e depois cessar e descansar. Gênesis 2, do 2 ao 3. Só que em João capítulo 5, versículo 17, Jesus fala assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, irmãos, para praticar o bem, para praticar o amor, para fazer a obra de Deus, não existe dia, porque o dono da obra trabalha em todo o tempo. Diga glória a Deus. Na verdade, Deus está mais interessado em atender às necessidades humanas do que em proteger regras religiosas. Deus deseja compaixão e não sacrifício. Mateus 12:7. A defesa de Jesus na sinagoga estava baseada na natureza da lei divina sobre o sábado, pois Deus deu o sábado para ajudar as pessoas e não para lhes fazer mal. Repita isso comigo, diga: Deus deu sábado, diga, para ajudar as pessoas e não para lhes fazer mal. Na verdade, os escribas e fariseus haviam transformado os presentes de Deus em um fardo pesado, que ninguém mais conseguia carregar, nem eles mesmos, como está em Atos capítulo 15, versículo 10. Vejam que ao contrário dos líderes religiosos, que estavam de forma sorrateira, querendo pegar Jesus em uma falha, nosso Jesus age de forma aberta e sem receio, curando aquele homem na presença de todo mundo. Vejam que Jesus pede para ele sair do canto
em que estava, saí do canto escondido onde aquele homem estava, com a sua mão atrofiada, e vim para o centro do salão, onde estava acontecendo o culto para Deus. Diga glória a Deus. Percebe por que algumas vezes os pregadores pedem para as pessoas virem aqui à frente? Que às vezes é necessário sair do esconderijo e dizer: não, eu tenho fé para ser curado. Porque aquele que segue a Jesus deve ser sincero, franco e corajoso, conforme Mateus capítulo 5, do verso 34 ao 37. Os fariseus, escribas e líderes religiosos, que eram também políticos, costumavam lançar ataques e provocações contra Jesus. Mas agora era Jesus que estava questionando seus oponentes e a todos que estavam na sinagoga, invertendo assim as posições, porque Jesus estava preparado para aquele momento, conforme Marcos 3:4. Percebe por que você não pode ser um crente que não lê Bíblia? Porque em algum momento você vai precisar ter a Bíblia no seu coração, na ponta da língua, para defender a sua fé. Percebe por que você não pode ser um crente que não ora? Porque em algum momento você vai precisar de autorização de Deus para vencer uma adversidade aqui na terra. Esses dias uma igreja parecida com a nossa, que tem câmeras em todos os lugares, o pastor estava pregando na parte de baixo. De repente entrou um homem com a calça marrom, sem sandália, sem camisa, entrou na igreja correndo, com um facão na mão, e começou a... chegou perto do pastor e ficou com o facão na mão, cirandando, ameaçando que ia meter o facão no pastor. E o pastor olhando para ele, aonde ele ia, o pastor ia acompanhando ele com os olhos, e ele girava para um lado, ele se entortava todo e falando lá um dialeto que ninguém entendia, e girando o facão e se entortando todo. Daqui a pouco, quando ele fez menção que ia para cima do pastor, o pastor disse: está repreendido em nome de Jesus. Caiu, os obreiros foram em cima. Demônio entrou na igreja. Diga, mas não prevaleceu. Pode falar com autoridade, diga: demônio pode até entrar na igreja, diga assim, mas não vai prevalecer. Diga, porque Jesus é o dono da igreja. Aplauda o seu Jesus. Vejam que nos 3 evangelhos, as autoridades judaicas ficaram furiosas contra Jesus, somente porque não conseguiam resistir ao raciocínio brilhante, simples e cheio de compaixão do Senhor. A única pergunta que Jesus fez foi: por acaso o dono de uma ovelha no sábado, se cair no atoleiro, ele não vai buscar? Ou ele deixa a ovelha dele morrer? Aí a Bíblia diz o quê? Que eles ficaram todos em... É difícil argumentar com Jesus, né? Eu sei como é isso, irmãos. Foi por isso que eu voltei para o Evangelho. Eu não conseguia argumentar contra ele quando estava lá no mundão, desviado. Em nosso tempo também existem líderes religiosos com aquele tipo de perfil. Vivem fora da igreja uma vida decadente. Não deixam o pecado. Não confessam sua lama suja oculta. Mas para apontar as demais pessoas estão sempre prontos. Diga misericórdia. Gente assim, líderes religiosos precisam ter muito cuidado, pois a religião muitas vezes transforma a justiça em transgressão. E o ato ilícito, como a mentira, a falsidade e outras coisas, se transforma num ato legal perante sua própria lei. Diga misericórdia. Fica de pé em nome de Jesus. Lembre-se sempre
Lembre-se sempre disso aqui, ó. Preste atenção aqui, ó. Ao contrário da carga exaustiva da lei, o jugo que Jesus nos dá é suave e seu fardo é leve. Olhe para alguém e diga: o jugo de Jesus, diga, é suave, e o fardo dele, diga assim, é leve. Irmãos, não importa o dia, se é sábado, segunda, terça, ou se é hoje, quarta-feira, o que precisa estar no meu coração, no seu coração, é que lá fora tem almas que estão se perdendo, tem almas que estão perecendo, e não adianta você dizer: eu sou um adorador, se você não tiver compaixão dos que estão morrendo lá fora.